Salve pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal da Escolha Educação. Estou eu aqui, Paulo Mendes, para chamá-los, para uma aula de correção das questões de filosofia da Unesp 2024, que será feita pelo professor Michael. Fala aí, Michael. Opa, a gente está num momento interessante aí de escalada do número de questões nos vestibulares, nos principais vestibulares, e filosofia está ganhando bastante espaço, apesar de no ensino básico, em muitos lugares, ela está diminuindo. Então, essa galera está precisando bastante de reflexão, de ajuda, de conversa sobre essas questões. Estamos aqui para tentar ajudar nesse sentido. E depois vocês compartilhem esse material, que é super interessante, uma vez que lá no ensino, em geral, não está sendo discutido tanto. Então, procurem estar compartilhando com seus colegas, procure estar aí acionando o sininho para receber novos materiais. E também procure estar interagindo com a gente, né? Procurando aí mandar também dicas para a gente sempre estar melhorando e produzindo novos materiais, tá ok? Vamos nessa próxima aula aí. Vamos Bora. lá? Bora lá. Olá, essa é mais uma aula de filosofia ou de humanas, talvez. Hoje está um pouquinho diferente na nossa escolha educação. Então, meu nome é Michael, professor. Eu já fui apresentado antes dessa vinheta, mas estamos aqui para correção das questões da Unesp 2024. Então, escolhi aqui as questões 55, 56, 57, 58, 59, 60. Algumas delas há controvérsia se realmente são questões de filosofia ou se estão misturadas com outros temas, temas importantes que são retratados por professores de outras áreas também. Mas vamos para uma análise, vamos discutir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que vai fazer bem para você, ainda mais que nós estamos chegando perto aí da segunda fase, de repente te ajude a pensar algumas coisas que são tendência. No final dessa aula, eu quero colocar alguns temas que têm caído costumeiramente na Unesp. É uma qualificação ali, um registro que já está um tanto... É um certo registro que você vai encontrar eco aí na internet, mas que eu acredito que pode te ajudar a pensar um pouco, planejar um pouco os seus estudos para esse momento tão importante da sua preparação para a vida universitária. Né? Seja nesse ano, passando, né? A gente torce, a gente reza por vocês, a gente trabalha por isso também, mas pode ser que no futuro você consiga construir alguma coisa e essas revisões podem ser muito úteis. Então vamos começar aqui com a questão 55. Bora? Vou ler o texto. Não existe definição objetiva, nem muito menos neutra, daquilo que é ou não a ciência. Esta tanto pode ser uma procura metódica do saber quanto um modo de interpretar a realidade. Tanto pode ser uma instituição, com seus grupos de pressão, seus preconceitos, suas recompensas oficiais, quanto uma atuação subordinada a instâncias administrativas, políticas ou ideológicas. Se perguntarmos sobre o modo de funcionamento da ciência, sobre o seu papel social, sobre sua maneira de explicar os fenômenos e de compreender o ser humano no mundo, perceberemos facilmente que as condições reais em que são produzidos os conhecimentos objetivos e racionalizados estão banhadas por uma inegável atmosfera sociopolítico-cultural. Texto de Hilton Japiaçu, O Mito da Neutralidade Científica. Vamos lá. A consideração de Hilton Japiaçu em relação à neutralidade da ciência destaca. Vamos ler os itens aqui, as alternativas, né? A. A inexistência de método seguro. B. O enviesamento do fazer científico. C. A falta de recursos materiais nas pesquisas. D. A submissão do saber ao senso comum. E. O rompimento com o dogmatismo religioso. Bom, vamos lá. Digamos que você leu meio desatento aqui e quer dar uma olhadinha, você vai chutar quais são as alternativas mais fracas. Provavelmente a discussão sobre falta de recurso material nas pesquisas não está aqui no texto, e nem a submissão do saber ao senso comum, né? Não faz sentido. O senso comum geralmente está ali meio que uma espécie de contraponto, apesar de não ser bem isso.
né? O senso comum, ele muitas vezes pode ser ponto de partida, às vezes pode ser confirmado por alguma ciência, por algum produto de trabalho científico, né? Mas a gente precisa entender que essa discussão da objetividade, da neutralidade da ciência, ela vem muito a reboque do pensamento positivista, discutido em aulas de história, em aulas de filosofia, em aulas de sociologia. E o positivismo vem com essa carga teórica de tentar construir a ideia de um pesquisador, um produtor de conhecimento, um jornalista, um historiador, um professor neutro, alguém que apenas informa. E o Wilton Japiaçu traz aqui uma discussão que permeou todo o século XX, século XXI, e a gente vai percebendo por diversas vias, por diversas fontes, que essa neutralidade ela é uma idealização absurda, né? Ela é uma idealização. É lógico que buscar ser neutro não é a mesma coisa que a neutralidade, né? Buscar a neutralidade, buscar melhores mecanismos de contato, de relação com o objeto de estudo científico, é o objetivo de todo cientista, de todo bom cientista. Mas a absoluta neutralidade ela é uma idealização impossível, né? Então, a gente precisa saber aí algumas palavrinhas, alguns conceitos, e se você tem uma compreensão disso que eu estou falando, a B vai aparecendo para você como uma resposta mais plausível, né? O enviesamento do saber, do fazer científico, ó, filosófico, científico. Então, enviesamento significa que não há um caminho único, né, e perfeito da verdade ou dos fatos, que existe uma série de contaminações que vão, não é uma boa palavra contaminação, mas existem contextos que vão direcionando, colocando um viés, colocando uma direção para aquilo que vai ser produzido do ponto de vista científico. Então, por que essa pesquisa e não aquela? Por que tem dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa, mas não tem dinheiro para aquele outro tipo de pesquisa? Qual é o interesse em desenvolver certa tecnologia e não outra? Qual é o interesse em promover certos livros, certos textos e não outros? Então, existe sim um contexto, uma atmosfera sociopolítico-cultural, né? Faz sentido para você? Bom, a resposta aqui, portanto, é a B, o enviesamento do fazer científico, ok? Vamos à próxima? Aqui uma questão muito interessante, a gente vê aqui uma representação do Teorema de Pitágoras, né, com um triângulo retângulo e com os quadrados aqui relativos à hipotenusa e aos catetos, né? Parece uma linguagem matemática e é geométrica, né? É uma linguagem geométrica. Vamos ler aqui, né? Gerson Pastre de Oliveira, organizador, Pesquisa em Educação e Educação Matemática, um olhar sobre a metodologia, 2019 adaptado. Curioso, né? Vim como texto, é muito legal vir como texto essa imagem aqui, né? Porque dá a sensação de ler, ó, que interessante, ler um gráfico, ler uma geometria, e essa ideia de ler, de observar a natureza a partir de uma linguagem geométrica, isso soa newtoniano, né? Isso soa moderno, mas isso soa muito antigo também, muito antigo, né? Pitágoras, estamos falando de um filósofo pré-socrático. Aqui a gente já tem, ele não é só um matemático, ele é um filósofo pré-socrático. E se você entende isso, vai fazer diferença na compreensão da sua resposta aqui para essa pergunta. Continuando aqui com a leitura do texto 2, o conhecimento teórico da natureza, originalmente ligado à geometria, como visão ideal da perfeição harmoniosa do cosmos, foi se desenvolvendo paralelamente à evolução da matemática, deixando assim, de forma paulatina, de ser simples forma de contemplação da realidade para adquirir o caráter de um instrumento de conhecimento da natureza. Né? Texto de Milton Vargas, A História da Matematização da Natureza. A relação entre filosofia e matemática advém de um longo período da história da humanidade. Pode-se observar tal relação a partir dos textos 1 e 2 pela utilização da ideia do primeiro motor na formulação do conhecimento medieval. Cara, se você nunca teve aula de filosofia, isso aqui vai soar muito estranho, porque primeiro motor é um argumento, é um termo, é uma referência do Aristóteles, né, falando
da causa que causa todas as coisas. É um tema para outra aula, mas você, conhecendo Aristóteles, você já nega essa primeira. B. Influência do dualismo platônico na teoria cartesiana. Bom, existe de fato uma influência do dualismo platônico na teoria cartesiana. Não é em verdade, mas não me parece ser o cerne da questão aqui. C. Presença da causalidade aristotélica em explicações da física newtoniana. Bom, existe sim a presença da causalidade aristotélica nas explicações da física newtoniana, né, na inércia, por exemplo, mas também não vejo aqui. Vamos lembrar a repercussão da ideia de arqué como número na ciência moderna. Quem vê arqué como número? Pitágoras. Né? E o que está representado aqui? Pitágoras. E aqui a discussão do texto, olha só. O conhecimento teórico da natureza, originalmente ligado à geometria como visão ideal da perfeição harmoniosa do cosmos, são reflexões tipicamente pitagóricas. Ele diz que o cosmos, o universo, se desenvolve de maneira harmoniosa, tanto que ele teria sido um dos responsáveis por construir harmonias, né, do ponto de vista da música. Né? Os filósofos pré-socráticos, eles entendiam que a natureza tinha uma ordem, tinha uma organização. O logos, né, essa lógica, na visão do Pitágoras, é harmonia. Então, tem uma reflexão sobre a harmonia. E o que é arqué? Arqué é o princípio original de todas as coisas, que coloca as coisas conectadas, no caso do Pitágoras, como número, né, e como um número que funciona de maneira harmoniosa. Porque no princípio tudo era tudo era a natureza. E essa natureza foi se dividindo e se separando e se desencaixando e reencaixando e conectando, sempre de uma maneira lógica e sempre de uma maneira completa. Não tem sobra, não tem destruição, não tem falha, não tem desencaixe. Tudo se encaixa, tudo funciona de uma maneira harmoniosa. Então, ao ver uma coisa que tem uma forma triangular, você poderia facilmente encaixar outras formas geométricas que vão funcionar e que vão trazer uma reflexão, né, proporcional, uma referência proporcional. As coisas têm proporção, né? Como diria o Tales de Mileto, a sombra da pirâmide é relativa à própria pirâmide, ela vai ter um tamanho relativo ao da pirâmide real. Não vai ser aleatório, vai ser uma coisa que tem uma correlação. Então, a resposta correta dessa alternativa, a alternativa correta para a questão 56 é a D. Nem li aqui aí, né? Ruptura com o entendimento do cosmos geocêntrico em Copérnico faz sentido, mas não para essa pergunta, não para essa questão, tá bom? Então, olha quanta coisa essa questão traz, quanta coisa a gente pode pensar para responder, como é difícil responder essa questão sem repertório, sem um pouco de repertório matemático, histórico, filosófico. Então perceba, é uma questão que engaja muita coisa e que provavelmente quem teve poucas aulas de filosofia antiga aí, ou teve um curso que não privilegiou muito a filosofia antiga, que não valorizou Pitágoras aí, talvez tenha dificultado um pouquinho sua resposta, porque vem um monte de outras palavras que são significativas, né? Motor imóvel, né? Primeiro motor, né? Causalidade, coisas, dualismo platônico, né? São coisas que podem te distrair e te levar a uma resposta equivocada. Se você não sabe o que arqué, se você não sabe da relação do número, né, com a ciência moderna, com Pitágoras, cara, muita coisa para pensar, né, não? Vamos adiante. Próxima questão é a 57. Aqui, bom, olhando de cara, assim, batendo o olho, você vai ter a sensação de que é uma questão muito mais de arte, né? Tem a ver com arte, e tem a ver com arte. Mas em filosofia a gente discute estética, e parte da discussão sobre estética tem a ver com os sentidos, com a ética, com aquilo que envolve a construção da estética. Então, tem alguma coisa aí de filosófico, mas tem alguma coisa aí de arte, tem alguma coisa aí de história, tem alguma coisa aí talvez de sociologia, tem muita coisa envolvida nessa questão também. Vamos lá? Analise a reprodução da obra Latas de Sopa, Campbell,
de Andy Warhol, produzida em 1962, e leia o excerto do livro Arte e Pop, de Dave McCarty. Vê a imagem, tá vendo um monte de latinhas, uma do lado da outra. Texto 2, vamos lá, que tem a ver com o que está pedido ali. As declarações de artistas pop sugerem que eles estavam não só familiarizados, mas à vontade no mundo da produção e do consumo do pós-guerra. Embora o tema de sua arte reconhecesse diretamente a rápida disseminação de bens comerciais disponíveis em quantidades crescentes ao longo da década de 1950, o estilo dessa arte adotava o desenho chamativo da propaganda. O status de arte pop como produto é inseparável do seu apelo por consumo. No período pós-Segunda Guerra, a estreita relação entre o movimento pop art e a estética da propaganda deve-se à alta dos valores das obras junto aos colecionadores, B. Influência dos patrocinadores entre os artistas estadunidenses, C. Recusa das técnicas artesanais na produção artística, D. Ruptura artística com os parâmetros econômicos desse período, E. Transformação da arte provocada pela lógica capitalista. Bom, de todas as propostas aqui, de todas as proposições, eu acho que aqui responde de maneira mais completa e mais coerente é a E. Perceba que o texto aqui está falando do consumo, e você observa aí que é uma lata, né? É uma lata que tem muito significado, né? E a repetição, perceba a lógica da repetição, a lógica industrial, então é artificial, é produzido em massa, tem tudo a ver com a lógica capitalista, né, que está sendo desenvolvida principalmente nesse momento pós-guerra, tá certo? Então, eu vejo a E como a melhor resposta, apesar de outras aparecerem como alternativas plausíveis que podem te distrair, tá certo? Então, falar, por exemplo, dos patrocinadores, né, recusa das técnicas artesanais, podem te distrair. Eu acho, aí vejo a E como uma resposta mais coerente, e a resposta que aparece na maior parte dos gabaritos que eu olhei aí também, tá bom? Questão 58, olha aí, uma questão muito inovadora, falando sobre a natureza aqui de uma inteligência artificial, do ChatGPT. E a gente já viu uma questão que liga matemática, ciência e filosofia pré-socrática, sobre a natureza da ciência e do conhecimento. A gente viu a lógica da arte em relação ao capitalismo. Aqui a gente está vendo também um produto do capitalismo e em relação ao desenvolvimento de novas linguagens, de maneira de produção de conhecimento. Então eu vejo uma continuidade nos temas, uma relativa, uma direta associação entre os temas. Parece que está falando sobre produção de conhecimento, maneiras de enxergar o mundo, maneiras de entender a realidade. Então, parece que a prova está indo numa lógica constante, numa mesma lógica. Bom, vamos lá. A emergência do ChatGPT, chatbot, software capaz de simular a conversação humana, desenvolvido pela OpenAI, chamou a atenção internacional. Essa nova ferramenta de inteligência artificial pode revolucionar um leque extremamente amplo de atividades humanas, mas não deixou de despertar também um considerável número de preocupações entre especialistas de tecnologia. O ChatGPT é capaz de entender a linguagem humana natural e gerar uma resposta semelhante ao fruto do intelecto humano após receber um pedido. A ferramenta ganhou destaque pelo nível extremamente refinado de suas respostas. Diante do cenário descrito no excerto, a utilização da nova tecnologia de maneira eticamente responsável requer observem, ética, um tema típico de filosofia, típico de sociologia, típico de história, típico de humanas, né? De geografia, de economia, de um monte de áreas, né? A gente trabalha em ciências humanas muito discutindo ética. E aqui vamos ver quais são as alternativas. Livre concorrência para disputa comercial entre empresas privadas. Não vejo muito sentido em relação a isso. Poderia fazer algum sentido, mas não parece ser o teor do texto. B. Massificação de dispositivos de tecnologia de linguagem natural. Pode te enganar um pouco, mas eu não vejo ainda como essa. C. Promoção de campanhas sobre o prejuízo do uso desse tipo de software. Então, a utilização da nova tecnologia de maneira eticamente responsável requer a
promoção de campanhas sobre prejuízos do uso desse tipo de software. Me parece uma afirmação mais coerente com a reflexão sobre ética, sobre produzir reflexão para as pessoas, produzir consciência que leva a um determinado tipo de ação, porque a gente está falando de uma ferramenta e como ferramenta deve ser utilizada como tal, né? Não deve ser a sua inteligência, mas servir a sua inteligência, servir a uma série de propósitos e não ser tudo, não atingir tudo e fazer tudo, né? Então a importância da interação com o ser humano, não pode ser só a inteligência artificial. Aqui me parece que é mais relevante isso por causa daquele pedacinho dizendo assim, desperta também um considerável número de preocupações entre especialistas de tecnologia, né? O refinamento, ele mostra potência, mas ao mesmo tempo o perigo das pessoas ficarem preguiçosas e deixarem tudo na mão da inteligência artificial. E a gente já está vendo tudo isso acontecer. Bom, espero que a gente passe por essa onda mais sábio, né? Mais coerente, mais consciente. Vamos ver. A resposta correta para essa questão é a alternativa C, ok? Então vejam que as questões estão alinhadas aí sobre uma certa visão de um mundo contemporâneo, ligados à nossa realidade, ligados à ciência, ligados a linguagens. Muito legal, tá? Questão 59. A uberização nomeia um novo tipo de gestão e controle da força de trabalho, também compreendida como uma tendência passível de se generalizar no âmbito das relações de trabalho, resultando das formas contemporâneas de eliminação de direitos, transferência de riscos e custos para os trabalhadores e novos arranjos produtivos. Ela, em alguma medida, sintetiza processos em curso há décadas, ao mesmo tempo em que se apresenta como tendência para o futuro do trabalho. O tema ganha visibilidade com a formação de enormes contingentes de trabalhadores controlados por empresas que operam por meio de plataformas digitais. Ludmila Kostek Abílio, Uberização e Plataformização do Trabalho no Brasil, Conceitos, Processos e Formas, Sociologias. Veja aí um easter eggzinho ali de que é uma questão sociológica, mas que a gente sabe muito bem, muitos filósofos têm tratado sobre isso, têm discutido sobre trabalho também. Mas geralmente o tema do trabalho é um tema mais debatido pelos professores de sociologia. Também é possível os professores de geografia e história trabalhem esses temas nas suas aulas, é muito comum. A área de humanas opera muito conectada, a gente sabe disso. Então vamos falar das nossas alternativas aqui. A. Autogestão do trabalhador na relação com grandes empresas. B. Queda na geração de vagas, né? Vamos lembrar que com tais relações, nos próximos anos, o futuro do trabalho será definido pelo quê, né? A. Autogestão do trabalhador na relação com grandes empresas? Parece fazer sentido. B. Queda na geração de vagas no setor informal? Não sei se é bem isso, né, que está posto aí. C. Persistência de mecanismos de exploração? Liga um alerta, né? Falando de mecanismos de exploração e persistência, a gente vê ali... naquele trecho, resultando das formas contemporâneas de eliminação de direitos, transferência de riscos e custos para os trabalhadores e novos arranjos produtivos, né, que é uma coisa que se mostra como tendência há algumas décadas, parece bater aí com o item C. Então, para mim, a resposta correta é o item C. Vamos ver os outros. D. Extinção de postos de serviço no setor primário e flexibilidade da jornada de trabalho do profissional não autônomo. Essa aí parece que colocaram, já estavam sem criatividade na hora que colocaram, né? Se fosse do profissional autônomo, daria mais dúvida ainda, né? Na pessoa, mas como pôs esse não autônomo aí, parece estranho. Mas enfim, estamos falando de uma lógica de trabalho que parece colocar a responsabilidade, os riscos mais sobre a pessoa que está trabalhando, né, e que faz isso de uma maneira consentida. Para muita gente tem sido uma alternativa importante, tem sido a sua salvação, sua maneira de trabalhar, de ganhar dinheiro, de sair do desemprego. É fato que tem tido um efeito positivo na vida de muita gente. Isso não impede a gente de refletir enquanto sociedade se esses são os melhores meios, são as melhores formas de produzir riqueza, de trabalhar, né? São as formas mais humanas de relação, de gerenciamento, de emprego, de trabalho, de serviço, né? E a gente está vendo isso como tendência.
Então é uma preocupação, é uma questão e é uma reflexão importante a ser feita. Tá vendo aí o perigo de filosofar, de sociologizar, né, de contar história, de pensar geograficamente, né? Qual que é o perigo? É fazer você ter um pouco de senso crítico, de entender a realidade, de questionar um pouco a realidade, saber se você está fazendo um serviço que é uma certa uberização, né? A uberização não está aparecendo aqui como um termo absolutamente positivo, mas como um termo passível de crítica, passível de questionamento, de reflexão. Né? E diante de toda novidade, de todo novo fenômeno social, político, filosófico, é papel do pensador refletir sobre isso. Então, eu acho que está dentro de um escopo muito, muito humano, muito de filosofia, muito de sociologia, e muitos professores de humanas trabalham isso. Estou falando da realidade. Na realidade, esse é um tema que vai ser discutido por muitos professores, e provavelmente mais pelo professor de sociologia. Ok? Última questão que eu selecionei para essa aula, 60. Essa aula já está ficando grande, hein? Olha só, o imperativo adequado ao novo tipo de agir humano e voltado para o novo tipo de sujeito atuante deveria ser mais ou menos assim. Haja de modo a que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Ou, expresso negativamente, haja de modo a que os efeitos da sua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida, ou simplesmente não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra. O atual imperativo humano se estende em direção a um previsível futuro concreto, que constitui a dimensão inacabada de nossa responsabilidade. Hans Jonas, Princípio de Responsabilidade, filósofo alemão, judeu, mais um desse grupo, né, dessa leva de grandes pensadores do século XX. Considerando o excerto e as atuais questões ambientais, Hans Jonas defende A. O estabelecimento de uma ética normativa. B. O planejamento de uma nova conferência mundial sobre o tema. Não vi nada sobre isso aí no texto, né? C. Fundamentação das decisões individuais isoladas. Não sei se é bem individual, não sei se é bem isolado. Ele está falando da relação do ser humano com a Terra, com a natureza, com o mundo, né? D. A manutenção dos impactos humanos sobre a natureza. É manutenção mesmo, né, do impacto ou a racionalização dele, né? E a constituição de um órgão intergovernamental. Não vejo dessa forma, então a é uma boa alternativa, é a alternativa correta para essa questão. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre Hans Jonas, né? Ele falando do princípio de responsabilidade, ele usa um termo, uma maneira de se expressar que lembra muito Kant, filósofo alemão, né? Vamos lembrar do imperativo categórico, que é uma ética, ele propõe uma certa ética normativa, produz regra, uma ética que produz a base reflexiva que vai gerar certas leis que vieram no século XIX e século XX, né? Haja de tal modo que a sua ação possa ser universalizada, pode ser um imperativo da ação, né? Seja sempre uma boa ação, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? A regra de ouro. Faça aos outros, haja sempre de modo que a sua ação possa ser universalizada, possa se tornar a máxima daquela ação, né? Buscar a ação mais perfeita possível. Isso para o Kant, né? Tô falando do século XVIII, XIX. Então, aqui, o Hans Jonas já falando de uma época em que a gente está vendo os efeitos da humanidade, né, batendo na natureza muito forte, desde o início do século XVII, com todo o período da industrialização, todo esse movimento de maior ataque à natureza para tirar recursos e produzir, começam a dar grandes mostras do esgotamento, né, na natureza, gera preocupação e gera um movimento ambientalista, e o Hans Jonas é um desses pensadores que vai dar suporte teórico para isso. E ele vai fazer uma reflexão colocando a necessidade de a gente pensar uma ética da relação do ser humano com a natureza, com o seu entorno, e quanto isso vai ser impactante e importante para o futuro. Então, observem como as questões estão muito, muito atuais e são questões que te fazem pensar. Essa aqui eu acho que é uma que daria para você chegar
a refletir sobre ela, mas você olhando a maneira como está escrito e conhecendo Kant, conhecendo um pouco do pensamento do Hans Jonas, adiantaria um pouco a sua resposta. Dá para responder sem ter tido muitas aulas de filosofia? Até dá. Talvez você seja um bom leitor e consiga fazer as conexões entre o texto e essa alternativa, por eliminação ou por uma positiva, um ataque positivo a essa alternativa aqui. Mas eu penso que se você tem esse conhecimento prévio, a sua vida fica mais fácil, você responde essa questão muito mais rapidamente. E isso é importante. Por isso a nossa insistência. Estudem, procurem nossos vídeos, procurem acompanhar o nosso trabalho. Ao longo desse ano a gente vai produzir aulas constantemente para dar reforço para o seu currículo escolar, para a sua aula que você tem na escola semanalmente, para o bom trabalho dos professores brasileiros. A gente sabe que em algumas situações o professor dá conta de apenas parte de tudo que ele poderia trabalhar. É muito difícil falar de tudo, né? Ainda mais com uma aula por semana, ou menos ainda. A gente está vendo as políticas indo para um caminho que está tirando ainda mais filosofia da grade, e você está vendo aí uma prova da Unesp com 6 questões que poderiam ser resolvidas muito com conhecimento filosófico, sociológico ou de humanas de uma maneira mais completa. Então, o nosso desafio é grande, nosso objetivo aqui é trazer mais conhecimento e mais segurança para você, né? Bom, queria comentar aqui a incidência, então, dos temas... Queria comentar aqui, então, a incidência dos temas de filosofia na segunda fase da Unesp. Observem aí que tem uma maior incidência de questões temáticas, que vão tratar de filosofia da ciência, filosofia política, metafísica, senso comum. Metafísica está caindo, tá diminuindo. Ideologia, né, teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia da educação, antropologia filosófica, definições de filosofia. Cara, é difícil falar de tanta coisa em pouco tempo. Ou num videozinho você aprender tudo isso, é muita coisa. Então observe que ter uma história de filosofia, isso pode ter te ajudado muito. E observe que a mesma toada que está posta aqui como maior tema é o mesmo que caiu nas questões de primeira fase. Então, a gente viu uma questão sobre ciência, sobre a neutralidade da ciência, a gente vê a questão ambiental muito atrelada com política, a uberização também, o senso comum apareceu, tá vendo? Ideologia, né? Teoria do conhecimento, ética, o que dizer de ética, estética, tá vendo? As questões estão ali ancoradas. Então, se você não sabe exatamente como vai ser feita essa pergunta, olha para essa prova da primeira fase, tem muita coisa ali. Está falando de inteligência artificial, não vai repetir questões, mas vai olhar para o mundo que a gente está diante. A gente está diante do mundo e é isso que a prova da Unesp está demandando do estudante, que você tenha conhecimento do mundo e use a sua filosofia, o seu conhecimento filosófico, o seu conhecimento de humanas para interpretar esse mundo, tá certo? É básico de qualquer vestibular. 31% ali filosofia moderna, renascimento, ciência moderna, racionalismo, iluminismo francês, empirismo britânico, filosofia alemã, positivismo e Augusto Comte. Veja que já caiu positivismo ali antes, né? Já caiu filosofia alemã com Hans Jonas, né? Tem muita coisa aí, muita coisa aí. Filosofia antiga, Polis e Razão, mitologia, Platão, Aristóteles, passagem do mitólogos pré-socráticos, a gente viu numa questão ali com matemática, que tem relação com filosofia moderna, que tem relação com filosofia francesa, né? Ali o racionalismo e tal, né? E 10% finais ali, filosofia contemporânea, escola de Frankfurt e marxismo. Observem que não chega mais próximo aqui do século XXI, fica no início do século XX, com a Escola de Frankfurt e marxismo, mas eu não descartaria falar que talvez aparecesse alguma questão existencial aí, tá bom? Então, isso aqui é só para você entender que tem uma tendência dos temas de filosofia na segunda fase, e talvez você precise de um conhecimento relativamente amplo para ficar tranquilo, mas não tendo condições, né, de pegar rapidamente, ou não tendo tido esse escopo todo, onde você centraria um pouco mais de atenção, onde você consegue recuperar mais informação e se preparar um pouco melhor, buscando os temas das filosofias da ciência, da política, né, um pouco de reflexão sobre ética,
e a questão da filosofia moderna. Então, observe, 71% está ali. É lógico, tem outras coisas circulando, mas nessa hora a gente precisa, né, tão perto, tão em cima, a gente precisa ser racional, né? Para um próximo ano, foca em estudar um pouco mais de filosofia, ter um olhar mais amplo, estudar um pouquinho de filosofia antiga, um pouquinho de contemporânea, bastante filosofia moderna, bastante temas em filosofia, tá certo? Eu não quero tornar essa aula um absurdo de tempo, mas eu espero que tenha contribuído com algumas boas reflexões. Caso você não seja um estudante fazendo prova da Unesp e queira só ver alguns temas de filosofia, como aparecem em textos, como aparecem nos vestibulares, também é uma boa proposta. Se você viu esse vídeo até aqui, eu agradeço imensamente e gostaria que essa gratidão também revertesse num like, numa curtida, na sua inscrição. Se você puder ativar o sininho para receber conteúdo novo sempre que chegar, a gente por enquanto está entregando aulas de filosofia, geografia, física e matemática, lives todas as terças-feiras. É verdade que vamos fazer uma pausa agora no fim do ano, mas em janeiro a gente volta. E gostaria que você fizesse comentários. Questiona aí, fala se eu cometi algum engano aqui. Estou fazendo como se fosse uma aula mesmo, falando bastante livremente, trazendo conhecimento, trazendo uma leitura aqui da prova para quem fez, para quem não fez. E espero ter contribuído. Fique com o meu agradecimento e espero que você fique maravilhosamente bem. Até a próxima.